Bom, a gente vai começar, né, até para avisar, né, situar um pouquinho a professora Adriana. Ontem a gente teve uma parte também do evento, e aí ontem a gente teve mais uma conversa, teve um momento onde a gente teve espaço para os alunos, aí os alunos trouxeram algumas das impressões, das perspectivas que eles tiveram ao longo do último ano. E aí, em seguida, a gente teve também uma experiência da professora Renata, de um curso EAD que ela está fazendo, né, que tem algumas interfaces, né, com essa situação que a gente vive hoje. E aí, no final, também, a gente teve alguns professores que falaram um pouco de suas experiências e a gente pôde compartilhar. Né? Então, foi mais um momento de fato, compartilhamento mesmo de experiências, de expectativas, de frustrações, né? Abrir o coração também, que é muito importante nesse processo, nesse mundo, nessa situação específica. E aí, ontem a gente teve mais esse ponto. Aí, hoje, a ideia é a gente já discutir alguns pontos mais específicos, né? Então, a gente vai ter esse primeiro momento com a professora Adriana, que vai trazer um pouco sobre comunicação não violenta. E aí, como introdução desse tema, eu queria fazer a leitura de um material, tá? Que é o texto O Velho Tema do Eu e do Outro, que é de Arthur da Távola. E aí, eu queria que vocês tentassem me entender. A gente, para a gente mesmo, é a gente. Raramente consegue ser o outro. A gente, para o outro, não é a gente, é o outro. Talvez possa estar confuso. Que cada um de nós vive numa ambiguidade entre ser a gente e, ao mesmo tempo, ser o outro. Para a gente é a gente. Para o outro, é o outro. A gente sempre tem a esperança que o outro descubra o que a gente é. Mas isso é muito difícil, porque o outro nos vê como o outro, ou como qualquer projeção dele, jamais nos vê como a gente se vê, ou quer ser visto, ou gostaria de ser visto. É dentro desse contexto de comunicação, de fala do outro e do eu, que eu gostaria de convidar a professora Adriana para falar um pouco sobre comunicação não violenta. A professora Adriana é professora, docente da Unipampa, Universidade Federal do Pampa, campus São Borja. É doutora em Direito pela USAL, né, a Universidade de Salamanca, na Espanha. Ela também atua na parte de avaliação de aprendizagem de ensino de Direito. É vice-líder do Grupo de Pesquisa em Direitos Humanos, Grupos Vulneráveis e Violências, membro também do Grupo de Pesquisa Diálogos do Unipampa e Relações de Fronteira, História, Política, Cultura da Tríplice Fronteira, Brasil, Argentina e Uruguai. Também foi coordenadora do curso de especialização em práticas de comunicação, em comunicação não violenta e cultura de paz. Então, eu gostaria agora de abrir espaço para a senhora, professora Adriana, para falar um pouco dessa experiência da comunicação não violenta, tá? Ok, muito obrigada, professora Alain. Fiquei muito feliz com esse convite. E, como eu diria antes da gente iniciar nossa conversa, os meus ouvidos estão em festa com esse sotaque maravilhoso, né, do Pernambuco, um estado que eu amo muito e que eu vivi aí de 2000 a 2010, andei por esse interior trabalhando, e é uma grande satisfação poder participar deste evento de vocês, saber do trabalho dessa universidade no campus de Serra Talhada, e eu aqui, né, da pontinha do Rio Grande do Sul, quase caindo na Argentina. Eu espero que vocês me compreendam bem, vou tentar falar devagar, né, sotaques nesse Brasil grande. E uma coisa boa que essa pandemia trouxe, sempre tem coisas boas, essa oportunidade, essa possibilidade da gente estar reunido aqui, imagina, quantos quilômetros nos separam, né? Talvez se não houvesse essa tecnologia toda, nós não pudéssemos compartilhar deste momento. Muito bem. Então, o que eu quero trazer para vocês? Eu fiz um plano tranquilo, né? Para mais ou menos até 1 hora, entre perguntas e respostas. Eu quero trazer para vocês, vou até abrir um vídeo aqui para compartilhar, eu quero trazer para os colegas a questão da comunicação não violenta, né? Vamos ver aqui o meu slide. Eu gosto muito de usar porque ele te dá um apoio, né, na hora da fala. Então, como eu vou abrir o slide, eu não vou ficar com a visão de vocês, tá? Se vocês tiverem algum questionamento, vocês podem fazer, inclusive durante a apresentação, sem problema, e eu vou responder, tá bem? Então, aqui ele entrou. Peraí, deixa eu voltar um pouquinho. Aqui.
Bom, então, comunicação não violenta, eu tentei dividir essa minha fala, basicamente, em 3 partes. Mas antes, eu gostaria de dizer quais são os objetivos, né? Por que eu estou aqui com esse tema? O objetivo primeiro seria que a gente pudesse compreender o conflito, né? O conflito como algo natural e normal e que pode ser transformado em solução. E a segunda questão, reconhecer, depois dessa conversa, como é possível encaminhar a resolução de conflitos de forma não violenta, através do processo da comunicação não violenta. Então, a minha fala tem 3 partes. A primeira, eu trabalho comunicação não violenta e conflito. Na segunda, praticando a comunicação não violenta no trabalho. E na terceira parte, o questionamento, né, a pergunta que não quer calar: podemos praticar a comunicação não violenta na universidade? Por que é importante falar sobre isso para os professores do ensino superior? E aí eu gosto muito de usar professor do ensino superior, porque este é o cargo, né? Por quê? Porque nós, como professores, somos trabalhadores do conflito. Nós trabalhamos com pessoas, com propostas, com processos. Então, o conflito faz parte do nosso dia a dia. Tem a função de transformar a comunicação não violenta, tem a função de transformar esse conflito em solução. E os resultados dos processos de aprendizagem sobre os quais nós estamos todo o tempo trabalhando em sala de aula, nesse contínuo aprender a ser, conviver, viver juntos, né? Eles envolvem relações que podem ser conflituosas. E aí eu destaco qual seria a principal, né? Os resultados do processo de avaliação, as notas, né? Os resultados do processo de avaliação da aprendizagem, que podem, né, e normalmente ocorre isso, dá uma sensação de ganha-perde, é uma sensação ruim. E nós temos muitas demandas para resolver, e resolver esse acúmulo de demandas, especialmente em momentos de ensino remoto, né, exige um esforço muito grande, e notadamente o conflito vai surgir. E ao final eu coloco uma pergunta: será que o nosso sistema de ensino estaria falido? Ou o sistema, os processos pelos quais a gente vem utilizando para solucionar os conflitos precisariam ser revistos? E aí nós vamos, então, trabalhar o que é esse conflito, né? Vamos tentar entender. E eu vou interromper o compartilhamento aqui do meu slide, porque eu quero compartilhar com vocês um vídeo. Ele está em inglês, não se preocupem, porque a ideia é que vocês possam entender não o texto em si, mas ao que ele nos remete. E ele vai nos ajudar a entender essa questão do conflito. Vamos lá. Eu vou voltar um pouquinho, porque... Aqui, vamos lá, novamente. Excuse me. I know you didn't think anyone would catch you, but you just slammed your door into my car. The least you can do is say you're sorry, lady. You don't have to take that tone. It's not like I'm hurting your resale value. I'm sorry. See? Like that.
Então nós temos aqui uma expressão real do que um conflito, né, é capaz de ocasionar. E aí esse vídeo ele demonstra exatamente o que seria a espiral do conflito, ou seja, se começa com algo que pode não ser tão preocupante, uma ação, uma atitude, né? E a resposta a esse conflito, ela acaba sendo trágica, né? Bom, então, a gente precisa observar que o conflito, ele pode ser barrado, ele pode ser resolvido. E aí, para nós usarmos adequadamente as ferramentas que a comunicação não violenta nos traz, como é o caso da empatia, da criatividade, a gente tem que trazer e perceber algumas questões. Primeiro, toda a questão da comunicação não violenta, ela não é nova, né? Não é novidade. Existem concepções religiosas que justificam, como a do apóstolo Paulo, somos todos em um em Jesus Cristo. Existem concepções budistas, originação e independência, tudo influencia tudo. Existem ditos populares, estamos em um mesmo barco, nós pertencemos a uma rede de vida, precisamos vencer a frase que nos impele a perguntar, é culpa de quem? Essa é uma frase típica quando surge um conflito. Vamos buscar um culpado, né? Vamos culpar alguém. O foco, na verdade, deveria ser outro. Como solucionar os conflitos? O que nós já sabemos sobre práticas de comunicação não violenta e sobre a questão da cultura de paz é que ela tem estreita relação com o gênero, ok? Assim, no patriarcado, numa sociedade machista e patriarcal, os homens tendem a ter uma visão muito mais acirrada do ganha-perde, tá? Em função da educação e dos processos culturais. Também tendem a ter uma visão muito mais apurada do certo e errado, culpado e inocente. Mas isso não é garantia de que as mulheres sejam portadoras da cultura de paz. É apenas uma hipótese que os homens, no patriarcado, não são. Não são portadores de uma cultura de paz. E aí, a gente vai para a pergunta, será que esse conflito é sempre negativo? Né? Depende. Depende de como eu percebo, como eu enxergo o conflito. Se eu conseguir mudar essa concepção, ele pode ser diferente. Olha ali. Se eu perceber que o conflito vem para destruir, para culpar alguém, ele vai ocasionar ou resultar em guerra, em briga, agressão, como o caso que a gente viu no vídeo, né? Insulto, violência, tristeza e mágoa. Vejam, sentimentos que, do ponto de vista do conflito, são negativos, são ruins. Mas se eu perceber o conflito como algo positivo, né? Ele pode contribuir para a paz, a solução, a aproximação, a resolução de pedidos, ao entendimento, a alegria e a realização. Claro que uma reação destrutiva em relação a uma situação de conflito vai trazer uma série de consequências nas nossas atitudes e até mesmo físicas, né? Eu vou transpirar mais, eu vou ficar mais dispersa, vai me dar aquela tensão muscular, a dor famosa aqui nos ombros, aquela expressão, né? Eu tenho um gorila em cada ombro, né? Daquele cansaço, hostilidade, uma sensação de pessimismo, descuido verbal, né? O descuido verbal que eu me refiro aqui é o uso de palavras não adequadas em situações de conflito, palavrões e agressões, e sensação de raiva. Vocês perceberam no vídeo ali, né, como é que elas reagiram à situação de conflito, de uma maneira que esse conflito foi aumentando. Por isso a gente fala em espiral de conflito. Mas eu posso ainda ter uma reação construtiva em relação ao conflito. E essa reação construtiva vai envolver moderação, atenção, desenvoltura, amabilidade, uma coisa que o professor Alain falou no início, né? Tentar se colocar no lugar do outro, que é um exercício muito difícil. Otimismo, consciência verbal e principalmente racionalidade. Bom, as ações voltadas para a resolução das disputas, elas da mesma forma, elas terão basicamente dois lados, vão encontrar esse dualismo, né? Se essa reação for destrutiva em relação a conflito e a disputa, ela vai automaticamente buscar, olha, vou buscar quem é o culpado, né? E não como resolver o conflito.
Vou julgar. Julgar é algo que acontece muito comumente, né? Nós somos habituados a avaliar, julgar. Reprimir comportamentos, analisar fatos, polarizar, aquela história do certo e do errado, do bom e do mal, que a gente vê muito hoje no dia a dia, né? Especialmente quando nós falamos em política, né? Quando nós falamos nessa situação de pandemia, a polarização dos conflitos, ela só contribui para um efeito destrutivo. Recordar regra ou norma, centralizar poder decisório, essas atividades, essas ações, elas levam a uma concepção destrutiva do conflito. Mas eu posso buscar um entendimento mais construtivo. Quando me deparar com um conflito, buscar soluções, tentar resolver, tentar compreender os comportamentos, analisar as intenções, o que está por detrás daquela atitude, daquela ação, despolarizar, né? Unificar, construir uma norma, né? Ou uma conduta, ou um acordo em relação àquela situação e compartilhar o poder decisório, porque não sou eu apenas que devo tomar decisões, é bom que eu compartilhe e muitas vezes deixar que a outra pessoa decida em relação à situação, ou ouvi-la. Como que eu posso fazer isso? Usando as famosas ferramentas da comunicação não violenta. A comunicação não violenta, ela é uma habilidade de linguagem e de comunicação que fortalece a capacidade de continuarmos humanos. Olha que interessante. E como eu estudo direitos humanos, eu gosto muito de fazer essa inter-relação. No momento que eu consigo utilizar a comunicação não violenta e as práticas sugeridas para a administração dos conflitos e que eu consigo entender que o conflito é necessário, faz parte da nossa vida, não é algo ruim, olhar para esse conflito de maneira diferente, eu consigo realmente estabelecer uma relação melhor e mais tranquila com os meus pares. Na comunicação não violenta, precisamos observar a questão da empatia, da não violência e da criatividade, né? A empatia vai envolver atitudes, pressupostos. E aí nós voltamos àquela máxima de Kant, né? Que fala, não faça com o outro o que você não gostaria que fizesse consigo. Que é complicado, é difícil, mas é possível de eu fazer essa pergunta, sempre antes de tomar uma atitude sobre determinado conflito ou situação. A não violência já é um comportamento que também não é novo, e ele foi bastante estudado e bastante praticado por Gandhi, a origem vem daí, né? E que é uma forma diferente de responder às questões de conflito. E a criatividade, como que eu vou resolver as contradições, né? Se eu estou predisposto a isso, existem 1001 formas. Mas olha só, essa teoria da comunicação não violenta, ela é uma teoria, né? Bem como eu estou dizendo, não é autoajuda, gente, é importante dizer isso. Não tem relação nenhuma com autoajuda, é uma teoria científica com base nas pesquisas de Marshall Rosenberg. Marshall Rosenberg é um psicólogo, né? Que obteve em 61 um PhD em psicologia clínica pela Universidade de Wisconsin, em Madison. Ele desenvolveu essa teoria porque ela foi resultado de um estudo da sua especialização em psicologia social, dos estudos de religião comparada e das vivências pessoais, a partir da psicologia humanística de Carl Rogers. Em 84, Rosenberg funda na Califórnia Center Movement Communication, que é o CNVC, e que se transforma, se vocês forem acessar na internet, vão verificar, em uma ONG, né, uma organização não governamental internacional sem fins lucrativos, que vai desenvolver, ensinar as pessoas e divulgar a famosa técnica da comunicação não violenta. E aí, como eu falava no início, a comunicação não violenta, ela se baseia na habilidade de linguagem. É, basicamente, a comunicação que fortalece a capacidade de continuarmos humanos, mesmo em condições adversas. Olha que interessante. Por isso, a relação com os direitos humanos está estabelecida aí. A comunicação não violenta propõe que transformemos e reformulemos nosso modo de nos comunicar com o outro, que possamos ouvi-lo.
O processo de comunicação requer a via de mão dupla, que é receber e dar. Então, independentemente da situação que nos encontramos, aqui eu tenho o exemplo de um morador de rua falando com a estátua ali, né? Nós hoje podemos fazer uma analogia com a situação de pandemia, as dificuldades que isso traz. Nós temos que tentar continuar nos comunicando, que é algo que nos transforma, que nos faz humanos, que nos diferencia, né? Não é mais a questão do raciocínio, tá? Como havia antes, a ciência entendia antes. O que faz com que a gente se diferencie dos animais irracionais é a capacidade de se comunicar e também de se sensibilizar em relação ao outro. Há uma matriz que Rosenberg traz para que a gente possa colocar isso em prática, tá? A matriz inclui 4 passos, é muito fácil. OSNP. Observação, sentimentos, necessidades e pedidos. A observação seria o olhar para a ação concreta, né, que nós estamos observando. Né? Aquela atitude do outro, por exemplo. A observação requer observar sem avaliar, isso é muito importante. Nós estamos na universidade habituados a avaliar, né? Qual é a tarefa do professor, além de ensinar e aprender e pesquisar e fazer gestão, né? E fazer extensão, é avaliar os processos. E avaliar os processos requer tanto a avaliação da aprendizagem em relação ao aluno, como em relação à nossa prática. Só que na CNV, a sugestão é de que você observe as ações de conflito, né? E sem fazer uma avaliação, sem fazer um julgamento. Observar sem avaliar é muito importante para a comunicação não violenta. Porque quando a gente julga, a gente classifica as pessoas, rotula, e isso acaba estimulando a violência. A comparação, por exemplo, é uma forma de julgamento que leva à negação da responsabilidade. Então, eu preciso separar a observação da avaliação. Esse é um primeiro passo. Segundo passo, sentimentos. Ora, nós somos humanos, somos puro sentimento. E aí a gente tem que se perguntar: como que eu me sinto observando esta ou aquela atitude de um colega, esta ou aquela atitude de um aluno? Qual é o sentimento que isso me traz? O sentimento é outro ponto importante para usar a comunicação não violenta. E aí vem uma coisa difícil, né? Mas expressar como nos sentimos, demonstrar com palavras a nossa vulnerabilidade é o que nos faz humanos. Isso pode nos ajudar a solucionar os conflitos. Precisamos distinguir as palavras que expressam sentimentos verdadeiros daquelas que descrevem o que pensamos que somos. Há uma diferença entre o que eu penso que eu sou e o que eu realmente estou sentindo. E aí é um exercício de humanidade, né? De eu ouvir o meu coração, a minha sensação, né? Que sentimentos aquela comunicação está me trazendo. E um quarto ponto diz respeito, antes de entrar no quarto ponto, eu preciso dizer que valorizar o sentimento do outro significa exercitar a empatia. E essa empatia é que vai demonstrar que eu me preocupo com o outro. E aqui um detalhe: as mulheres, nós temos mais dificuldade para valorizar as nossas necessidades. Por quê? Volta ao que falei no início, isso é cultural. Negar as nossas necessidades como mulheres, em função do objetivo que nos foi imposto e cuidar dos outros, aquela ação de cuidadora, né? Faz com que a gente negue muitas vezes os sentimentos. Se não revelarmos nossas necessidades, criamos a denominada escravidão emocional, onde vemos a nós mesmas como responsáveis pelas necessidades dos outros. E não somos. Então, ficamos ranzinzas,
ficamos com raiva, não queremos mais ser responsáveis pelos sentimentos dos outros, não queremos. A libertação emocional acontece quando a gente assume a responsabilidade por nossas intenções e ações. E aí eu quero fazer uma observação em tempos de pandemia. Nós, mulheres, na ciência, produzimos menos, por quê? Porque as tarefas domésticas estavam todas nas nossas costas. Então, chegou um momento em que nós precisamos repensar, dividir tarefas. Lembra que eu falei em compartilhar responsabilidades? Também perceber que o outro, meu filho, minha filha, adolescente, meu marido, ou quem mora comigo, também é capaz de fazer a tarefa que eu fazia antes. E que agora que eu preciso de um espaço na minha casa, dentro do meu lar, da minha privacidade, para poder trabalhar, continuar trabalhando, essa divisão de tarefas é necessária, sob o risco de eu não poder mais produzir. Já existem algumas pesquisas demonstrando, né, como as mulheres na ciência deixaram de produzir em função da pandemia. Isso reflete um comportamento que tem total relação com os sentimentos, né? Nós não precisamos assumir a responsabilidade de cuidadoras, não somos, né? Inclusive as atitudes, acabam levando a isso. Por exemplo, ele está doente, o pai idoso, né? Mas ele tem 2 filhos e uma filha. Quem vai cuidar do pai idoso na falta da mãe? A filha mulher. Olha só essa expressão, como ela vem carregada de machismo e de uma cultura que nos prejudica enquanto pessoa, enquanto mulher. Por que o filho não pode cuidar do pai idoso? Né? Essas questões relacionadas à mulher cuidadora, elas também envolvem a comunicação não violenta. Por quê? Porque eu tenho que observar a necessidade, né? O sentimento do outro para poder fazer o pedido. E aí sim nós entramos no pedido. Finalmente, é um pedido. Que ação eu quero que você pratique ou que você faça para que eu deixe de me sentir atarefada demais, por exemplo, assoberbada de tarefas? Ao fazer o pedido, precisamos usar uma linguagem positiva e clara, que revele as ações que queremos, o que eu quero, o que eu preciso. Ao expressarmos o que queremos, que é o pedido, o 4º passo da matriz da comunicação não violenta, pedimos um retorno, e esse retorno tem que ser honesto, e não pode ser uma exigência. Tá? Então, é importante exercitar. Olha aqui, gente, vamos ver um exemplo de uma observação isenta de avaliação, tá? Quando eu observo o fato e não avalio. Que eu tenho 3 etapas: comunicação, exemplo da observação com avaliação e exemplo da observação sem avaliação. Comunicação, usar advérbios adjetivos. Tá? Carlos é feio. Desculpa se tem algum Carlos, eu não tinha outro nome, podia dizer Adriana, podia dizer João, enfim. Exemplo de comunicação sem avaliação, a aparência de Carlos não me atrai. Vocês percebem a diferença? Quando eu digo que Carlos é feio, eu já estou julgando Carlos, já estou rotulando. Agora, se eu digo a aparência de Carlos não me atrai, não estou julgando e nem dizendo por quê, tá? Não ser específico a respeito das pessoas a quem se refere é um outro problema. Os estrangeiros não cuidam da própria casa. Você está dizendo que todos os estrangeiros são descuidados? Agora, se você usa uma frase que é isenta de avaliação, você diria: não vi aqueles estrangeiros do outro lado da rua limparem a casa. Você não avaliou, você constatou um fato que não vai ser eivado, digamos assim, ou acompanhado de uma avaliação que poderá gerar um conflito. E aí, coloquei aqui para a gente fazer um exercício de observar sem avaliar. Em que eu já coloquei em negrito, que é para a gente poder entender. Em quais afirmações, observações podemos fazer, né, sem avaliar, dizendo que não houve uma avaliação. Ontem João estava com raiva de mim sem nenhum motivo. Avaliei? Avaliei. Já disse que ele estava com raiva e não tinha nenhum motivo. Marcelo não pediu minha opinião durante a reunião. Avaliei Marcelo? Não. Constatei, né?
Falei sobre um fato. Maria trabalha demais. Avaliei Maria? Avaliei. Cláudia foi a primeira da fila em todos os dias da semana. Não fiz nenhuma avaliação em relação à atitude de Cláudia. Meu filho não aprende a escovar os dentes. Bom, já estou rotulando este guri. Este guri ou esse menino, como se diz aí no Pernambuco, este piá aqui no Sul. Ele não aprende a escovar os dentes. Então, eu já dei um diagnóstico, já avaliei e encerrei o assunto. Percebam que observar sem avaliar é uma condição importante para que a comunicação não violenta flua. Sentimento. Quando eu expresso o que eu estou sentindo, né, conflito fica mais fácil de resolver. E aí eu tenho que distinguir sentimento de pensamento. O sentimento é que sensação me deu o que você me disse, né? Como que eu recebi isso? Com medo, com temor, com raiva, com tristeza, com a sensação de estar sendo usada, com a sensação de não estar sendo valorizada, e transmitir, devolver, para que você saiba que aquelas palavras, aquela frase que você disse me avaliou, me chocou, me deixou desconfortável. Distinguir entre o que sentimos e o que pensamos que somos. Distinguir entre o que sentimos e como achamos que os outros reagem ou se comportam a nosso respeito. E aqui entra uma questão fantástica. A imagem que eu tenho de mim não é a mesma que vocês têm de mim. Então, o conhece-te a ti mesmo famoso, volta aqui. Quem eu sou, né? Como eu me expresso. Então, o sentimento, ele não demonstra fraqueza, né? O fato de eu demonstrar minha vulnerabilidade diante de uma situação de pandemia, diante de um conflito, diante da necessidade de eu ter que criar condições de trabalho na minha própria casa, porque eu não posso ir ao campus, porque eu não posso sair à rua, né? Isso é um sentimento que pode se manifestar no sentido de vulnerabilidade, eu devo expressar isso, na segurança de que o outro compreenda como eu me sinto. Porque os sentimentos têm relação com necessidades, né? Se eu expresso um sentimento, é porque eu necessito de algo em relação ao sentimento. Quando esse meu sentimento não vem à tona, e essa minha necessidade não é atendida, quais as sensações que eu tenho? Eu me sinto desamparada, ameaçada, ignorada, enganada, mal compreendida, menosprezado, sobrecarregado. E isso é razão para caracterizar o assédio no ambiente de trabalho, para caracterizar o acoso moral, como dizem os espanhóis. Então, para não chegar a isso, eu preciso administrar esse sentimento para que trabalhe-se com o atendimento das minhas necessidades. Se as minhas necessidades, meu sentimento eu manifestei, o outro entendeu o que eu estou dizendo, a minha necessidade foi atendida, eu vou me sentir à vontade, encorajada, revigorada, apesar das circunstâncias em que vivemos, segura, grata, feliz e entusiasmada. E certamente com mais vontade de executar as minhas tarefas na universidade, né? Na academia. Vamos ver um exercício aqui interessante para expressar sentimento e necessidade. Ele, né, ou ela diz: eu fiz de tudo para tratá-lo com respeito e educação. Eu nunca merecia um tratamento como ele me dispensou. O que você acha que essa pessoa está sentindo? O que vocês acham que essa pessoa está sentindo quando ela disse isso? Mário colocou aqui no chat mágoa. Mágoa. É que eu não enxergo o chat, eu estou com o slide aberto. Pode falar. O que mais? Desprezo, talvez? Tristeza. Tristeza. Vejam só, aqui nessa primeira frase, a pessoa manifestou um sentimento, só que ela manifestou também uma avaliação em relação ao outro. Olha a segunda. Eu trabalhei para a empresa durante 3 anos. Eu dei a eles tudo de mim. Eu jamais me esquivei de meus deveres e nunca reclamei de não estar recebendo muito crédito. Agora, eles me dizem que eu devo ficar de lado e deixar
um colega iniciante assumir o comando, é realmente injusto. Que sentimento eu tenho aqui? Revolta. Revolta, injustiça. Que mais? Parece um pouco de rancor Não, também, falta né? de Ingratidão. reconhecimento. Rancor também. Até eu poderia dizer que um arrependimento, puxa vida, eu fiz tudo isso e agora o que eu recebo em troca, né? Então, aqui eu preciso aproveitar os exemplos para expressar e identificar o sentimento. Por que é importante eu identificar o sentimento? Se eu identifico o sentimento numa troca de diálogo dentro do meu ambiente de trabalho, eu respeito o outro como pessoa, como humano, como alguém que tem necessidade. Se eu consigo fazer essa identificação, eu consigo atender o que ele quer, o que ele deseja. E aí acaba, né, sendo resolvida a situação de conflitos. A validação dos sentimentos é fundamental. Percebo que o senhor ficou muito aborrecido com o fato dela não ter retornado suas ligações. Eu não estou culpando ela por não retornar as ligações. Vejam, eu não estou avaliando a atitude dela, mas eu estou dizendo que eu percebo que o senhor ficou aborrecido porque ela não retornou suas ligações. É diferente. Percebo que o senhor ficou muito desapontado por eu ter sido promovido e gostaria que seu trabalho na empresa fosse valorizado. Então, eu estou percebendo isso, né? Eu valido o sentimento. Porque a própria sociedade, né? A própria situação em que nós nos encontramos, ela vai nos remeter para atitudes diferentes, em que demonstrar sentimento é ruim. E não é. Porque demonstrar sentimento adequadamente, né? No momento certo, em ocasiões apropriadas, é a mais pura expressão do humano. E eu diria mais, é um direito, né, das pessoas em momentos de comunicação. Temos que reformular a maneira de nos expressar e de ouvir o outro. Mudar as reações, né, repetitivas e automáticas e dar respostas mais conscientes e mais honestas. Claro que aí nós precisamos observar o que nós podemos falar e quando, né? Porque nem todas as pessoas estão preparadas para esse tipo de diálogo. Olha só, alguns exemplos aqui. Djalma só quer mandar na gente, não faz nada enquanto estamos atolados no meio de tanto trabalho. Aborrecimento em função da atitude de Djalma, insatisfação com excesso de trabalho. É isso que a primeira parte mostra. Vamos reformular a mensagem? Qual é a opção? O que a senhora quer dizer é que está insatisfeita com o volume de trabalho, que gostaria que o senhor Djalma colaborasse mais na execução das tarefas? Percebam como é diferente, né? Então, quando você recebe essa comunicação da parte lá em cima, um pouco mais agressiva, né? Que traz um sentimento de insatisfação, às vezes até de raiva e angústia, você pode reformular. Você está validando o sentimento dela, está reconhecendo, e ao mesmo tempo você está parafraseando, né, o que veio até você. O que a senhora quer dizer? A senhora quer dizer que está insatisfeita com o excesso de trabalho e que o senhor Djalma poderia ajudar um pouco mais? Vejam como faz toda a diferença. E aí, gente, falamos em observação sem avaliar, em sentimento, e agora nós vamos falar na necessidade. Necessidade é universal, é estratégica, é individual. Nós vivemos e trabalhamos em função das nossas necessidades, e é humano, né? Aí, diz assim, por que eu trabalho? Ora, porque eu preciso, né, produzir algo, faz parte da minha natureza humana, porque eu preciso de dinheiro, né, para pagar as minhas necessidades e para sobreviver, e porque eu quero fazer algo, né, eu quero ser, a gente sempre busca um determinado reconhecimento em relação ao trabalho. No âmbito da necessidade do que eu preciso, vai vir um conflito, ele não vai existir. Se eu conseguir expressar o sentimento e a necessidade, eu não vou ter o conflito. Identificar a necessidade do outro significa reconhecer que somos humanos, que precisamos. A necessidade é o que nos motiva a agir. Num primeiro momento, o que nos motiva a agir é a necessidade. É que precisamos de algo. E aí, com base na observação,
no sentimento, identificando a minha necessidade, eu faço o pedido. O que é o pedido? O pedido não é exigência, né? O pedido tem o objetivo de tornar a minha vida mais fácil e mais maravilhosa do que ela já é. O pedido é uma solicitação no presente. Eu quero ou eu gostaria que. E aí eu tenho que aprender a exercitar o pedido de modo positivo. Como que eu exercito o pedido de modo positivo? Não fazendo com que esse pedido seja mandar, não seja uma ordem, né? O pedido tem que oferecer a quem ouve uma imagem clara. E essa imagem clara deve estar relacionada com o que eu sinto e com a minha necessidade. Exemplo. Olha só, aqui tem um exemplo bem interessante, né? Que até é do livro de Marshall Rosenberg, e que a gente pode dizer, olha, a sua necessidade pode não ser alcançada se o pedido não for claro. Vejam só. Num seminário, uma mulher frustrada porque o marido estava passando tempo demais no trabalho, descreveu como seu pedido tinha se voltado contra ela. Pedi que ele não passasse tanto tempo no trabalho. 3 semanas depois, ele reagiu anunciando que havia se inscrito num torneio de golfe. Na verdade, qual era o sentimento dela? Qual era? O que ela queria? Que ele passasse mais tempo em casa, com ela e com a família. Só que ela não expressou isso. Ela expressou que o marido deveria, que ela gostaria que o marido passasse menos tempo no trabalho. Ele entendeu o quê? Que ele estava trabalhando demais. Então, que ele precisava de algo para se distrair. O pedido mal elaborado, ou a necessidade, o sentimento não expresso dentro da comunicação, pode fazer com que seu desejo não se estabeleça, né? Não seja alcançado. Olha só, será que expressei claramente meu pedido? Esse também é um exemplo do livro de Marshall. Depois eu passo para vocês os links, vocês vão poder ter acesso a algumas obras, inclusive essas obras estão livres na internet, tá? Minha mãe esteve uma vez num seminário em que outras mulheres estavam discutindo quanto era assustador expressar suas necessidades. De repente, ela se levantou, deixou a sala e não voltou por longo tempo. Ela finalmente reapareceu, muito pálida. Na presença do grupo, perguntei, mamãe, a senhora está bem? Estou, ela respondeu. Mas de repente percebi uma coisa que foi muito difícil para eu aceitar. O que foi? Acabei de tomar consciência de que tive raiva do seu pai durante 36 anos por ele não atender às minhas necessidades. Mas agora percebo que não disse a ele nenhuma vez com clareza do que eu necessitava. Aqui só para refletir o conflito doméstico, que pode, né, o exemplo pode servir também para o conflito no trabalho. O fato de eu não expressar a minha necessidade, né, o meu desejo, pode gerar problemas e mais conflitos. E aí, para retomar, nós temos os 4 passos importantes: observação, olhe o que está acontecendo, sem julgar e sem avaliar, tá? Observe qual é o sentimento, né, que esse fato, esse acontecimento te traz, identifique a necessidade sua e do outro, por que ele está falando assim ou assado, e faça o pedido. Uma coisa importante é que observar sem avaliar, separar a avaliação da observação, observar sem emitir juízos de valor ou julgamentos moralizadores, é muito difícil. E comparar a atitude de uma pessoa com a atitude de outra também é uma forma de julgar. Os julgamentos vão levar sempre à negação da responsabilidade. Então, necessário separar a observação da avaliação. Tem algumas palavras que a gente não deve usar quando fizer o pedido, tá? Não devemos dizer sempre, jamais e nunca. Não devemos dizer sempre, jamais e nunca. Devemos, por exemplo, evitar as palavras frequentemente e raramente, porque essas palavras também podem confundir a observação com avaliação. Então, a gente deve procurar usar o quê? Sinto-me incompetente com tantos processos ou tantos trabalhos para analisar ou julgar. Sinto-me incompreendido, ignorado,
tá? Então, observar o que sentimos e tentar expressar de forma que o outro compreenda. E aí sim, o outro compreende a nossa necessidade e a gente faz, obviamente, o pedido, que tem que ser o pedido correto, né? O pedido certo. Olha aqui, essa ideia de eu estou certo, né? Como é que é? Eu estou certo ou eu estou certo, né? Eu estou certo ou eu estou errado? Também é algo que a gente precisa começar a tentar superar. Porque não existe certo e errado. Existe o que é possível de ser feito naquele determinado momento. E é algo que nós precisamos começar a pensar. O que eu posso fazer em relação ao trabalho remoto, né? Numa situação de pandemia. O que é possível ser feito, né? Ouvir o meu colega, ouvir o outro, qual é a sensação, quais as dificuldades ele ou ela tem, né? Ouvir suas necessidades, justamente para administrar os conflitos. E aí estamos no mesmo barco, olha lá. Então nós temos que, ao invés de um remar para frente, outro para trás, um para a direita e outro para a esquerda, remarmos todos para o mesmo lado. O conflito em si, né, ele não é violento, com exceção daquele vídeo que eu mostrei para vocês no início, para a gente poder entender a espiral do conflito. E a forma de resolver uma situação conflituosa, que é normal, repito, natural, faz parte do nosso dia a dia, pode ser violento ou não. A violência sutil ou expressa é uma consequência da rivalidade, da tensão e do desacordo entre as partes. Gente, uma coisa importante que eu quero deixar claro é que a comunicação não violenta não significa falar baixinho, né? Usar palavras amorosas, meu querido, minha querida, né? Ou ter uma voz suave. Porque às vezes a pessoa fala de maneira baixinha, suave, usa palavras, né, amorosas e está comunicando violentamente. A comunicação não violenta requer, primeiro, exatidão do que eu desejo, a expressão dos sentimentos, da autenticidade, né? O que eu desejo, como eu sinto e o que eu preciso. Olha aqui, a menina que recitava. Ela não estava em um baile funk, não pode reclamar que foi estuprada. Vejam que coisa mais violenta essa observação. Aonde eu transformo a vítima em vítima de novo. O cidadão honesto está preso em casa, mas os marginais ficam soltos na rua. Outra expressão altamente violenta e não aceitável, porque já se julga, né, uma situação talvez particular de uma forma bem genérica, né? Já coloca, como é que a gente diz, todos os ovos na mesma cesta e já se estabelece um conflito de ideias. Pena que 2 saíram vivos, mas parabéns aos heróis do 9º Batalhão. Então, aquele ato de parabenizar os policiais não teve valor nenhum, porque 2 saíram vivos, 2 bandidos, talvez. Então, essas questões e esses comentários, né, que a gente encontra, às vezes, nas redes sociais, aqui no WhatsApp, né, em relação a situações de conflito, ou a situações que nos chocam, que nos deixam com um sentimento de revolta, elas podem ocasionar mais conflito, né, e podem virar aquela ideia do bipolar, né? O sim, o não, o certo e o errado. E nós não somos assim. Nós somos pessoas diversas, variadas, múltiplas, né? De todas as cores, de todos os lugares, de todos os sotaques, de todos os comportamentos, e essa é a riqueza do ser humano, né? Então, as expressões como essas aqui, da menina que recitava, e como as que a gente encontra nas redes sociais, às vezes até numa reunião de curso, né? Elas vão acabar estimulando o conflito e criando aquela espiral, como a gente viu no início do vídeo, que daí vai ficar difícil de contornar e de administrar. Eu gosto muito da Mafalda, né? Mafalda está uma senhora com mais de 50 anos agora, e aqui tem um diálogo bem interessante.
Ela diz assim, para onde vocês acham que a humanidade está indo? E aí um dos amiguinhos diz, é para frente. E é lá, né, para frente, claro. E o outro diz, é para frente, e é lá. E aí ele já começa, não, lá é para frente, não, para frente é lá. Né? Não, mas essa é a minha para frente, não, mas essa é a minha para frente, não. E aí a Mafalda se vira e diz assim, olha, eu estou começando a entender por que é tão difícil a humanidade ir para frente. Né? Então, se briga e se teima e se grita pela razão. Mas será que é sempre tão importante ter razão? E o que é a razão? E o que é o certo e o errado? Né? Em uma situação de conflito, não é tão importante você vencer ou perder. O importante é solucionar, de uma maneira que as pessoas possam sair desta relação, né? Com uma sensação de, ai, que bom, resolvi aquela situação, conseguimos chegar num entendimento, essa é a palavra, entendimento. Para retomar, então, os 4 componentes da comunicação não violenta: observação, sem avaliar, olhar para entender, sentimento, que sentimento aquela fala, aquela palavra, aquela atitude está trazendo, o que aquela pessoa está querendo demonstrar, o que eu identifico naquela expressão. Qual é a necessidade que ela está tentando demonstrar? Bom, se ela está magoada, ela gostaria de não ser mais magoada, né? Ou de que houvesse um pedido de desculpas também, ou um esclarecimento. E aí sim o pedido, identificar qual é esse pedido. E aí, gente, será que na universidade eu posso praticar a comunicação não violenta? A gente viu no início que a universidade é o locus, né, do conflito, em todos os sentidos. Eu sempre tenho a impressão de que o locus do conflito da sala de aula, eu não sei vocês, mas eu sempre acho que é muito mais fácil de administrar do que o conflito com os meus colegas, professores, coordenadores e pares. Eu sempre tenho essa sensação. E gostaria de registrar que, para mim, o mais prazeroso na universidade é o convívio com os alunos, e não deveria ser só isso. Por quê? Porque nós construímos a universidade. Então, conviver com os colegas e meus pares deve ser também e tanto quanto mais prazeroso. Mas a proposta da comunicação não violenta, dentro desse contexto da universidade, é construir pontes, né? Ao invés de muros. O que os muros nos levam? A bipolaridade do sim e do não, do certo e do errado, do perde e do ganha. É possível ter um ganha-ganha. E aí, talvez vocês devem ter visto por aí, o Capelari tem um livro que ele traz alguns animais, né? E tenta colocar, é bem didático até, essa teoria trazida por Marshall Rosenberg, que vem lá de Gandhi, né? Vem de algumas religiões, como eu falei no início, coloca um animal para tentar explicar melhor, e aí ele escolhe a girafa. A girafa como símbolo da comunicação não violenta. E aí explica por quê? Porque ela tem grandes orelhas, né? Para ouvir, para exercitar empatia, colocar-se no lugar do outro, tentar perceber o que o outro está sentindo. Ela tem um longo pescoço. Esse longo pescoço da girafa é para ver além do julgamento, né? Além do julgamento, além de decidir, perceber quem está certo ou errado e partilhar essa consciência. Os cascos da girafa, que seria o símbolo da comunicação não violenta, eles serviriam para expressar necessidade. Eu preciso disso, toque, 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 aquele barulho, né? Expressar necessidade e a autenticidade. E o maior coração de todos os mamíferos terrestres é o que ela tem, coraçãozão, e que vai trazer a comunicação não violenta como a linguagem do coração. E eu diria, além disso, a linguagem do sujeito de direito, do humano, da pessoa implicada em uma situação de conflito. E para encerrar, eu quero colocar para vocês algumas sugestões de leitura, eu vou colocar ali no chat agora. Como que eu posso, né, praticar isso na sala de aula? Como que eu posso praticar isso dentro do meu universo de trabalho? Então, tem o livro do William Ury, que é Como Chegar ao Sim com Você Mesmo. Sim, e não, e nem meio não, sim. Né?
que é o primeiro passo em qualquer negociação de conflito, em qualquer conversa difícil. Esse livro foi disponibilizado em PDF pela Associação dos Magistrados Brasileiros, eles compraram os direitos autorais e disponibilizaram, eu coloco ali o link para vocês acessarem no chat. Tem o livro do Marshall Rosenberg, que é o da teoria da comunicação não violenta mesmo, que também está disponível em PDF, você pode baixar na internet, e vocês vão encontrar vários trabalhos ainda sobre isso. E, por fim, eu tenho o Howard Zehr, que é Trocando as Lentes, inclusive ele faz, né? Ele faz essa imagem na capa do livro, e que também está disponibilizado, desculpe, é esse, pela Associação dos Magistrados Brasileiros, que fala sobre a justiça restaurativa no Brasil. O Trocando as Lentes, ele vai utilizar a questão da comunicação não violenta e vai sugerir que a gente troque as lentes no sentido do olhar, né? Ao olhar sem julgar. E eu vou compartilhar com vocês no chat, deixa eu parar esse compartilhamento aqui, esses endereços, digamos assim, que são bem importantes para a gente poder, eu vou colocar aqui no chat, para a gente poder exercitar esse processo, que, gente, não é fácil, eu já adianto que não é fácil, é um processo difícil, mas ele é um processo possível de fazer com que aconteça na universidade. Vou colocar aqui no chat o primeiro endereço, deixa eu colocar aqui, chat, que não quer entrar chat? Eu estou tentando clicar no chat aqui, mas ele não quer abrir o meu chat. Por que ele não quer abrir? Agora sim. Aqui. Agora, esse primeiro link, ele dá acesso ao vídeo das mulheres enlouquecidas lá, tá? Naquela situação de conflito. Esse é o primeiro link que eu coloquei aí no chat, tá? Deixa eu pegar os outros para colocar aqui para vocês poderem baixar na internet, quem tiver interesse em fazer outra leitura. Enquanto eu copio, eu gostaria... Aqui, o segundo link é o livro de Como Chegar ao Sim. Vou colocar ali também. A gente tem que ter muito cuidado, quando a gente fala em comunicação não violenta, com a confusão. Esse segundo livro é Como Chegar ao Sim, tá? Com a confusão que se estabelece com a história de autoajuda. Não é autoajuda, repito aqui. Tá? Esse livro é do Marshall Rosenberg, o terceiro link que eu coloquei aqui no chat, e o outro é do Howard Zehr, que seria Trocando as Lentes. Vou colocar agora para vocês, aqui no chat, que daí vocês podem acessar. Se vocês forem para o YouTube, por exemplo, vocês vão encontrar vários vídeos sobre comunicação não violenta, sobre, como é que é, agora eu me lembrei, das estrelas, constelações familiares, né, estrela, constelação, constelações familiares, né, aprenda não sei o quê, não tem relação com autoajuda, tá? Só para se ter uma ideia, o Poder Judiciário já trabalha com isso desde 2010, a resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça já faz com que exista várias políticas públicas, e a principal delas é a da negociação, conciliação e justiça restaurativa dentro do Poder Judiciário, para que as pessoas possam resolver seus conflitos. Hoje eu trabalho como mediadora e conciliadora judicial, e dentro desse processo, a gente abre uma sessão, né, virtual agora, explica o que estamos fazendo ali, e a gente ouve as pessoas. Aí, normalmente, o advogado diz assim, doutora, a senhora não leu o processo? Não, eu não li o processo. Por quê? Eu não devo ler o processo antes de fazer a sessão virtual de conciliação e mediação para não prejudicar, né, o meu entendimento, para que vocês possam aqui dizer o que vocês querem, ouvir um lado, né, como a gente diz, uma pessoa e depois ouvir a outra, e ajudá-los a resolver essa questão. Eu não li o processo. Tá. O que eu tenho percebido? Os advogados mais jovens, né, ou seja, com menos tempo de carreira, eles recebem melhor esse processo. Não que os advogados mais velhos não façam, né? Como eu, uma advogada mais velha, por exemplo, mas a gente não foi formado para isso.
Na universidade nós aprendemos, inclusive nas aulas de ética, a brigar com o outro no sentido de destruir o adversário. E a ideia não é mais essa. A ideia é não destruir o adversário, porque ele não é seu adversário, é alguém que está lá para defender que o outro que tem uma ideia diferente do seu cliente possa também ser ouvido, baseado na observação, no sentimento, nas necessidades e no pedido. Conseguiram abrir o link? Os links, acho que tem o último que não estava dando certo. Muito bem, é isso que eu tinha para conversar com vocês dentro do tempo que me foi proposto. Espero ter ajudado, porque comunicação violenta é um trabalho bem amplo. Fico à disposição, colegas. Ô, professor Adriano, na verdade, deveria ter... esse é o lado ruim da parte virtual, que a gente gostaria de poder aplaudir, mas a gente não tem, né? Aquela... Faz assim, Bom, mas foi muito bom mesmo. A gente agradece muito essa oportunidade. A gente sabe que realmente o livro mesmo, né, o de Macho é bem grandão assim, então é muita coisa que dá pra gente destrinchar. Então merecia de fato assim, para ter um aprofundamento, merece de fato um momento muito mais com muito mais tempo, né? Mas a ideia é justamente o que você fez, pelo menos apresentar. A gente tá ciente, né? A gente se sensibilizar principalmente para essas possibilidades, né? Que aí, como você comentou, a gente tem... As realidades das universidades não vão mudar tanto, né? Então, a gente tem muito conflito, e é isso que você falou, dos conflitos entre pares, é uma realidade também nossa, pares, junto com coordenação, gestão, isso, enfim, aquela situação toda. Então, a gente às vezes se sente muito mais acolhido em sala de aula do que com os nossos amigos em algumas situações. Então, isso é realmente uma realidade. E aí eu queria agora abrir, né, para o pessoal, não sei se tem algumas... se alguém gostaria de falar alguma coisa, acho que Diogo está inscrito, né? Deixa eu ver se tem mais alguém. Por enquanto só Diogo. Então, vou abrir para a inscrição, tá? Então, Diogo, vou passar a palavra para tu, tá? Por enquanto. Tranquilo, Alan. Muito obrigado. Não tinha ninguém inscrito, então levantei a mão. Agradecer demais a apresentação, a palestra da professora Adriana. É um tema bem relevante, pelo que eu pude apurar, é algo que se fala em torno de 40 anos para cá, né? Algo muito recente, então é uma mudança, como você falou no final, de paradigma enorme, né? O próprio tema, o título do livro é Trocando as Lentes, então essa coisa do pescoço da girafa, eu não conhecia essa ilustração, então ela traz bastante diagramada, né, a ideia. Então, você olhar sob diferentes perspectivas, né? Então, isso é muito importante, só que bem difícil também, né? Então, o que eu percebo também é que o silêncio, né, e a escuta são fundamentais nesse processo, porque o tempo das coisas, né? Eu lembrei muito do livro de Apolinário, que fala da lebre e da tartaruga, né? Que o tempo da lebre, a gente vive nesse tempo da lebre, né? E às vezes você não tem esse tempo de silêncio, de escuta, num processo muito rápido e corrido, para tomar uma decisão, para trocar um termo, para pensar no que você vai falar, para respirar as 10 vezes. Então eu percebo que isso é muito difícil, mas com esses elementos que você traz, com essas referências, então hoje a gente tem já método para isso, né? Então é a gente buscar realmente aprender esses métodos, buscar também essas informações, porque o conflito ele existe e ele é positivo, mas como você bem falou, para ter o processo do ganha-ganha, para solucionar. E às vezes o tempo das coisas não deixam isso acontecer. Então eu queria talvez que você versasse um pouco sobre isso, assim, como o nosso sangue também talvez latino, visceral, e com toda a questão cultural que vem a reboque, né? Então, isso na universidade, no judiciário, você falou, eu vejo que pode caminhar um pouco mais, mas na sociedade como um todo, isso ainda vejo muito distante, né? O que você pensa sobre esses comentários que eu fiz? Não é bem uma pergunta, né? Diogo, tu coloca uma questão bem interessante, que é a questão da escuta, né? Às vezes a gente não tem tempo para ouvir ou para... E aí, a sugestão da comunicação não violenta é a gente fazer não só escuta, mas o que se chama de escuta ativa. O que é uma escuta ativa? Eu ouço o que você está me dizendo,
né? Mas se essa comunicação chegou para mim de maneira raivosa, né? Ela vai chegar carregada de sentimentos, eu vou tentar fazer o report, ou seja, parafrasear o que você me disse, demonstrando que eu entendi o que você está sentindo. Se eu devolvo essa comunicação, demonstrando que eu entendo e valido o seu sentimento, sem julgar a pessoa ou o fato, né, sobre o qual você falou, eu já fiz uma escuta ativa. Então, na verdade, é ouvir e, dentro do que você está me dizendo, identificar o que você sente. Por quê? Porque o que você sente é que vai expressar a sua necessidade, o seu pedido. Então, é um exercício, gente. Não pense que eu não sou uma pessoa de conflito. Eu seguido me meto em conflitos na universidade, né? Embora eu estude bastante isso, porque o conflito faz parte. Muitas vezes eu também digo algo e a pessoa entende, mas não é necessariamente o que eu queria dizer, então eu tenho que voltar atrás. Isso não é ruim, isso é bom. A Andréia coloca aqui uma questão interessante no chat, deixa eu ver aqui. O brilho dentro da universidade, o número de publicações, às vezes, algumas pessoas esquecem que são seres humanos, no meio acadêmico não é fácil, claro que não é. Além do que se exige muito para a nossa progressão e promoção, no sentido de produção, né? E aí eu sempre digo assim, olha, aquela publicação que eu fiz, ela me ajudou, eu estou aqui falando com vocês. Estou tendo esse momento prazeroso e agradável, né? Agora, pagou a minha luz, pagou a minha água? Não. Não pagou. O livro que eu publiquei, quem ganhou? A editora. Eu não ganhei nada. Mas, eu estou falando de grana, tá? De grana. Mas atendeu uma necessidade, atendeu. Eu tive a oportunidade de aprender muito mais do que ajudá-los ou orientá-los, porque quando você trabalha, dá uma aula, ou você troca uma ideia, você é que ganha mais. E essa percepção de que nós não somos inimigos, você não é meu inimigo, meu colega do direito não é meu inimigo, né? Nós somos iguais, nós estamos no mesmo barco. Então, esse compartilhamento nós precisamos exercitar muito para continuarmos dentro da universidade, porque se a gente começar a ter uma atitude mais conflituosa, as universidades vão acabar, né? A Thalita fala sobre os graduandos de direito. Nós temos aqui no nosso curso, é importante compartilhar com vocês dois momentos em que se trabalha a comunicação não violenta, basicamente nos componentes curriculares, no momento estágio também. Mas nós temos um componente curricular, não sei se é a mesma expressão, né? A gente trocou disciplina por componente curricular, que ele prepara o aluno. Então, é um componente do primeiro semestre em que ensina o que é a universidade, onde você está, o que nós esperamos de você. Claro que é uma forma de mudar o perfil, né? As diretrizes curriculares são de 2018 e a gente está recém num começo, né? Eu acho que o processo é grande, nós teremos no mínimo uns 10 anos para poder alcançar algum resultado. Aí a Andreida coloca, quando temos amigos de profissão que tentam entrar em conflito, já senti muito isso. Sim, a competição, né? A competição ela é saudável quando você não atinge a pessoa do outro, né? Mas você pode discutir um trabalho, uma tese, um pensamento, sem ofender o outro. Você trabalhar na área da opinião, né? Quem trabalha muitas vezes é visto como chato e metido. Isso é normal, né? A gente tem na universidade, a André está dizendo que se sente bem no grupo de pesca, né? Que esse grupo é valorizado por alunos e professores. Ai, que coisa boa, né? Que bom, gente. Eu acho que o trabalho da gente é fundamental e a gente precisa se sentir bem aonde está. E uma questão que envolve o nosso fazer acadêmico, né, a nossa prática, é que nós sofremos uma pressão enorme do sistema, da produção, né? E essa pressão tem que servir para nos unir, para fazer com que a gente possa ter um sentimento, né, de amizade, coleguismo e crescer junto. É difícil? Claro que é. Não é fácil. Mas se eu conseguir basicamente usar aqueles 4 pilares, né, que a gente coloca ali, observação, observa o comportamento, o que o outro está querendo dizer. Dentro dessa observação, identifica o sentimento que vem da fala do outro. O que ele está sentindo? Identifica e mostra que você entende, que você valoriza esse sentimento. Através disso,
identifica a necessidade e entenda o que ele está pedindo. E muitas vezes é fácil de entender, né? Aí nós temos que fazer um exercício, observação, necessidade, sentimento e pedido. É um processo, né? Que não tem, digamos assim, tempo para ser concluído. É um eterno aprender. Aprender, reaprender, ir, voltar. Beleza. Tem mais alguém que gostaria de falar alguma coisa, de comentar? Realmente é um processo. Eu vou até compartilhar um pouco, professora. Eu tenho lido o livro de Marshall e tenho tentado aplicar nas minhas relações um pouco do que do que ele trata lá, né? E aí às vezes o que eu tenho mais dificuldade é tentar entender um pouco do sentimento das pessoas, porque às vezes não é o único sentimento que está ali. Às vezes são mais de um sentimento, alguns bem diferentes, e às vezes você conseguir parar e, de fato, perceber exatamente naquele momento o que é que está mais agindo, o que é que está mais atuando, então discernir melhor. Para mim, particularmente, tem sido a parte mais complicada nesse processo, mas que realmente é um processo, né, que você vai aprendendo, vai fazendo, de escutar, de exercitar, né, em si é um processo que exige bastante da gente, mas isso eu compartilhando um pouco da minha experiência, né? E assim, ó, você coloca, eu acho interessante, e a gente, daí sim, nós temos que olhar para a diferença entre nós, mulheres e homens. Os homens, que lindo este guri, é um menino, ó. Que bonito, parabéns. É uma diferença que nós mulheres temos em relação aos homens. Por exemplo, os homens são ensinados a esconder o sentimento, né? Eu não posso chorar, o homem não chora, eu não posso. Já, é toda uma cultura, então é uma tendência de se manifestar, às vezes, talvez até mais abruptamente em algumas situações, para não demonstrar, sabe? Para não demonstrar que sofre, que tem sentimento. Errado. Somos iguais, homens e mulheres temos sentimentos e somos movidos a isso. E nós, mulheres, somos educadas a, aquilo que eu falei no início, sermos cuidadoras, né? Resolver os sentimentos dos outros também está errado, porque a gente precisa se ouvir, né? A gente precisa se oportunizar a ouvir. É todo um exercício de comunicação. A Thalita diz assim, eu sempre vi colegas de outras universidades falando, os professores não ligam para a gente, mas desde que ingressei aqui foi diferente. Olha só, gente, como é bom, né? Ela coloca aqui todos os acolhedores, isso é muito bom. Engenharia de pesca, o AST, é incrível. Que coisa boa, né? Que coisa boa ouvir isso e perceber que vocês estão assim unidos, né? Porque é o que a gente tem que fazer, gente. Não sabemos qual vai ser o nosso futuro, qual vai ser, o que vai acontecer amanhã, né? Então, esse sentimento é muito bom. E a Andréia coloca, quem fala mais, prepare-se para ser atacado mais, pois as árvores que dão frutos se joga pedra. Eu sempre digo assim, quando que vão falar do seu trabalho? Quando você trabalha. Se você não trabalha, vão falar o quê, né? Então, estamos aqui dispostos a trabalhar, fazer um trabalho. Claro que o ideal é que essa avaliação ela venha de forma positiva, nem sempre vem, e aí nós precisamos também fazer um exercício sobre como administrar, né, esse conflito. Massa, Adriana. O Alan foi assessorar ali, o filhão. Eu estou vendo aqui o Chico inscrito, a gente está aqui, deixa me ver... Então, já estamos às 15h30, então o Tiagão estava marcado às 15h, então eu acho que a gente abre para o Chico e já emenda com o Tiagão, pode ser? Chico, a palavra é tua. Boa tarde. Primeiro, parabenizar pela apresentação, adorei. Muito bom, é muito bom a gente discutir sobre esses assuntos, né? Ainda mais a gente que é professor, que tem que lidar com vários tipos de pessoas e vários tipos de pensamentos, alunos, docente como a gente, é funcionário, etc. Então, parabéns, né? Foi muito bom, foi muito construtivo. A minha pergunta básica, como estão colocando aqui no chat, eu até gostaria de corroborar isso, eu acho que o ambiente que a gente vive na UAST de trabalho é super, super, super assim, proveitoso. Assim, eu sou muito feliz de trabalhar na UAST exatamente porque eu tenho
não só as pessoas do curso de pesca, mas também todo mundo da UAST, assim, os alunos. Eu não tenho que reclamar de ninguém aí da UAST, né? Então, eu estou num ambiente de trabalho que me propicia trabalhar mais e me estimula a trabalhar mais, tá? Mas a minha pergunta, basicamente, é o seguinte: a gente está vivendo num momento de isolamento que essa questão da gente ver o sentimento dos outros, do conflito, a gente não está vendo por trás do computador, né? Atrás do celular. Então, muitas vezes as pessoas estão falando com a gente aqui no computador, mas a gente não está vendo a pessoa, assim, ou realmente vendo como a pessoa está se sentindo, ou o que é que ela precisa. Como é que a gente faz nesses momentos como agora, que não tem alternativa, a gente vai ter que trabalhar durante muito tempo ainda remotamente? Como é que a gente faz, por exemplo, eu estava falando ontem na reunião, né, no início de como a gente chega nos alunos, tem que ter um momentinho da aula para que a gente converse com os alunos, o que é que você precisa, como é que faz, isso tem que ser particular, isso tem que ser mesmo dentro da turma. Quais as sugestões que você tem para poder a gente conseguir resolver esses conflitos por intermédio do computador, do celular? Professor Chico, está aqui como Germana. É por isso que eu vou falar. Da minha esposa, é isso. Tá, vou falar Chico. Professor Chico, por exemplo, aí a gente esbarra numa questão difícil também, que, bom, aí cada um vai ter que administrar, né, dessa forma. Como que eu posso compartilhar como eu costumo fazer, né? Aí vocês podem ver como que dá. Por exemplo, nós fazemos uma aula síncrona, né, que é com o uso da tecnologia, uma semana síncrona e outra semana assíncrona. A gente usa o Moodle, que é o gratuito, em princípio. Tem professores que usam o Google Classroom e tem professores que gravam. Então, a gente não tem gravado, com exceção de agora, com algumas aulas especiais e tal, para evitar o uso indevido da imagem, é uma questão delicada. Eu não uso o WhatsApp, esse telefone é meu, Adriana, pessoal, só quem tem esse telefone da turma, dos alunos, é o representante. Por quê? Porque eu posso precisar de alguma coisa meio urgente com ele, tipo, de hoje para amanhã. Então, às vezes eu posso, né, ele pode não acessar o e-mail. Então, o representante tem o meu WhatsApp, tem o acesso a mim. Todos os alunos têm o meu telefone pessoal, mas eles não me ligam, a não ser numa situação de emergência. Durante esses quase 9 anos de Unipampa, eu tive uma vez que uma aluna me ligou, e era uma situação de violência doméstica, ela não tinha a quem recorrer, ela me ligou, era um fim de semana, eu achei estranho, atendi, mas era uma questão mais como professora, advogada, me dar uma orientação, né, aí eu fui lá tentar solucionar, mas eu consigo estabelecer com eles uma relação de que eles não invadam a minha privacidade. E aí, eu coloco, só, claro, situações emergenciais. Aí eu coloco sábado e domingo, não. Gente, ó, eu sou 40 horas, não 44. Então, a não ser que eu dê uma aula sábado. Se eu tiver no meu horário que dá aula sábado, eu não vou dar segunda, ou então sexta, né? Então, cuidado com isso. Por quê? Porque em trabalho remoto, eu preciso cuidar da minha cabeça, da minha família, da minha casa, das coisas que eu quero fazer para mim. Quando o teu trabalho invade a tua casa, esse processo de comunicação, ele também tem que ter bases claras. Porque senão, Chico, você não consegue ter tempo, né? Para pesquisar, para estudar, para se divertir, para fazer qualquer outra coisa que você normalmente faria se não estivesse no ensino remoto. Então, com os alunos, nós deixamos um tempo. Olha, eu terminei a minha aula ontem, foi 9h15, foi uma aula com convidado, nós falamos sobre direito dos idosos, e aí eu tinha um aluno, 2, que tinham questões, eu disse, eu liberei todo mundo, fiquei com a sala aberta, atendi um, depois atendi o outro. É um jeito, uma forma, né? O que eu tenho que tomar muito cuidado é essa questão da mistura, né? Do meu espaço privado. Já misturou. Eu tô aqui na minha casa, aqui é a sala, aqui é a cozinha, aqui é o meu buraquinho de estudo. Minha casa é pequenininha, mas já é uma coisa, né? Então, estabelecer esse atendimento ao aluno de maneira possível,
tá? Não estou falando que a gente não vai, mas é possível. Então, é possível para que eu possa estar saudável também. Porque como que eu vou dar um atendimento no sentido de ouvir a necessidade dele, o pedido, né? Saber como ele está se sentindo, se eu estou enlouquecida e não sei o que fazer primeiro. Então, eu preciso estabelecer isso. E aí, eu, pessoalmente, gente, boto de volta a minha agenda, tá aqui minha agenda, cheia de vermelhos e azuis e flechinhas, né? Tento fazer isso. Quando eu não dou aula à noite, 19 horas, 18h30, desligo o computador e acabou o assunto. Vou assistir minha série favorita, né? Se tá calor, que nós temos um calorão aqui, eu vou lá para a piscina, ou vou mexer lá na terra, lá no pátio, vou ouvir uma música, vou para as panelas, que eu gosto, mas fazer essa separação é fundamental. E aí eu preciso também orientar o meu aluno para que ele possa estabelecer esse tempo, né? E dizer a ele que eu estou à disposição, sim, mas em determinados momentos eu não estarei. Mesmo com toda a tecnologia, mesmo com todo o acesso facilitado que existe na internet. E estabelecer, no máximo, a gente dá aula, e às vezes eles não ligam as câmeras, né? Aí eu faço assim, pessoal, hoje eu vou fazer umas perguntas sobre aquele conteúdo X lá. E é o seguinte, ó, vou pedir que abra a câmera quem eu chamar aqui. Aí, mais ou menos, eu conheço a câmera, né? Eu tenho 55 numa turma, mas mais ou menos eu sei aqueles que têm um pouco mais de dificuldade, ou aqueles que leram, que não leram, aí eles já se preparam. E já aviso, se não abrir a câmera, eu vou dar falta. Estou brincando, mas estou falando sério, no fim das contas. E aí eu vou tentando criar situações que estimulem a eles abrirem a câmera. Uma outra dificuldade, gente, eu digo, estejam vestidos na hora da aula, tá? Penteiem o cabelo, estejam vestidos, que aqui a gente diz prof, né? Ontem uma colega minha da Bahia deu uma fala, ela dizia pró, e aí nós já achávamos em inglês, pró. Digo, a prof vai chamar. Então, eu tento fazer com que eles estejam comigo naquele momento. Quem garante que eles estão comigo? Não dá para garantir. Por quê? Porque eles podem ligar a câmera e sair por aí e deixar rodar. Ou ligar, o computador. Mas criar situações que talvez motivem com que eles permaneçam aqui, falem com a gente. A gente sente falta, né, desse feedback, desse contato. É isso. Alan, tá aí, tô te vendo. Muito bom, muito bom. A gente ficaria aqui, né? Mas o tempo das coisas. Alan, manda aí. Beleza, realmente, o tempo urge e é uma coisa que realmente precisaria de muito mais tempo para a gente poder debruçar melhor. De toda forma, tá, professora Adriana, a gente agradece muito, foi muito enriquecedor até esse momento. E a gente é muito bom essa questão, essa possibilidade de a gente trocar informações, tanto de temas tão variados e com pessoas tão variadas assim, né, de várias outras áreas e também de regiões de um ponta a ponta, né, no extremo sul do Brasil e para quase no extremo norte aqui, né, na região nordeste. Tá, professora? Muito obrigado, a gente agradece muito essa possibilidade e a gente fica aí nas outras oportunidades para poder também, de repente, conversar mais um pouco sobre isso. Tá certo? Bom, já abrimos um canal importante. Eu agradeço por ouvir esse sotaque maravilhoso, matar minha saudade do Nordeste e pedir ao professor, se puder, faz uma foto que eu vou colocar. Eu estou pedindo porque eu ainda tenho minhas limitações, tá? Que eu vou colocar depois na página do curso do Direito para colocar lá também e depois compartilhar com vocês essa oportunidade. Quero agradecer muito, muito e dizer que nós aqui em São Borja, no Rio Grande do Sul, na Universidade Federal do Pampa, estamos à disposição em trocar ideias com vocês sempre e pescadores, né? Que sejamos todos nós pescadores de uma comunicação melhor. Muito obrigada, gente. Bom muito trabalho. Obrigado.